Mateus capítulo de número 7. Isso, esse barulho de Bíblia me encanta. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 a 29. Eu vou ficar uns 2 dias aqui falando sobre edificados pela palavra. Nas 2 últimas semanas eu falei um pouco com os irmãos sobre o conhecimento bíblico e nós trabalhamos um pouco o conhecimento da Bíblia enquanto livro. Temos alguns dias aí que a gente vai trabalhar sobre as Sagradas Escrituras. Depois eu quero começar a trabalhar um outro princípio fundamental das doutrinas bíblicas. Mas hoje eu quero falar aqui sobre edificados pela palavra na devoção pessoal. Quero te convidar eu vou chamar de hábito da leitura bíblica diária, da leitura bíblica contínua. Não tenha a Bíblia em casa como enfeite de estante, decoração da mesa. Faça da Bíblia o livro guia, o livro mestre da sua trajetória e da sua vida. Diga comigo um amém. Agora levante assim a sua Bíblia, por favor, e diga comigo: Senhor, eu amo a tua palavra. Aleluia. Mateus 7, 24, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo, não caiu. Diga comigo: não caiu. Mais uma vez, não caiu, porque estava fundada ou edificada sobre a rocha. 26, mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Pai, somos teus filhos, tuas filhas. Trata-nos como tais. Fala com a gente e nos orienta por tua graça. Amém. Sente-se um pouquinho, por favor. Abraham Lincoln, um dos grandes nomes da história americana, disse da Bíblia o seguinte: eu amo a Bíblia. Eu creio na Bíblia, ela é a maior dádiva que Deus deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido por este livro. Dom Pedro II, imperador do Brasil, disse: eu amo a Bíblia, leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia, eu não os entendo. Admiro a Bíblia pela sua simplicidade, suas repetições e suas reiterações da verdade. A Bíblia é a palavra de Deus.
Ao contrário do que alguns, dentro de um pensamento chamado moderno, defendem, a Bíblia não é apenas o recipiente, o livro que contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Alguém já disse, lendo a Bíblia, encontrei alguns erros, e todos eles estavam em mim. A Bíblia é o cômputo de Deus para o homem, o parâmetro de Deus para a nossa conduta e para a nossa vida. É o mapa da nossa conquista, o GPS da nossa viagem. A Bíblia é o martelo que esmiuça o coração endurecido como rocha. É o fogo que queima a palha. A Bíblia é a revelação do pensamento de Deus para nós. Já disse, é a constituição que rege a vida daqueles que pretendem morar no céu. O profeta diz, achando eu as tuas palavras, logo as comi. Elas foram gozo e alegria para o meu coração. Não vou negar a vocês, eu leio a Bíblia e estudo há pelo menos 30 anos de maneira disciplinada, temática e recorrente. Leio a Bíblia bem mais do que isso, porque eu tive de Deus a dadivosa graça de crescer num ambiente onde a Bíblia era o livro utilizado no café da manhã, no almoço e na janta. Então, desde a minha infância eu leio a Bíblia. Quando meu pai queria me dar presentes, me dava uma Bíblia. E quando ele achava que me dar outra Bíblia estava demais, aí ele me dava um disco de vinil com uma pregação sobre a Bíblia. Então, ela faz parte da minha história e da minha existência. E é com base nisso que eu quero dizer a vocês, nem sempre, o que eu vou falar agora é chocante. Vou tirar os óculos. Nem sempre a Bíblia me agrada. Nunca ela me massageia. Sempre me conforta, mas com a mesma frequência me confronta. A Bíblia não é o livro para me tornar confortável. Na verdade, ela é o livro para me desconfortar. Porque quando ela me gera desconforto, ela provoca em mim o desejo de mudar, de chegar ao ponto, parâmetro, patamar que Deus está querendo de mim. Nem tudo que está na Bíblia, eu, Josué, humanamente, filosoficamente, concordaria. E lembro de uma data que eu fiquei estudando um assunto na Bíblia longamente, exaustivamente, cansativamente. Eu li pelo menos 22 livros sobre aquele assunto, no intuito de compor um raciocínio. Sentei-me com um professor de grego e com um professor do hebraico e fiz mergulhos de dia à noite para entender o texto. E quando eu entendi, eu disse: Deus, mas isso não está bom, isso não é legal, isso não tem como eu falar disso aqui. E no mesmo instante eu senti o Espírito Santo falando comigo e dizendo assim: e quem é você para concordar ou discordar daquilo que eu estabeleci como princípio para aqueles que são meus? A indagação de Deus foi tão clara, tão profunda, tão violenta contra a minha inteligência, que eu disse assim: não, Senhor, não, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu só fiz uma pergunta aqui no impulso. Então,
no dia que você ouvir pregações bíblicas, olha bem para mim, quando você ouve pregações bíblicas, em algum momento, inevitavelmente, ela vai te causar desconforto. Porque o plano de Deus é nos confrontar para nos transformar naquilo que Ele deseja que nos tornemos. O Senhor Jesus está nesse texto concluindo o mais famoso sermão de todos os tempos, chamado Sermão do Monte. Alguns chamam de Sermão das Bem-aventuranças. Na verdade, esse sermão de Jesus lança os fundamentos doutrinários do reino que Ele veio estabelecer, o reino de Deus. Todo o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus estabelece os fundamentos do reino de Deus na terra. E quem quiser fazer parte deste reino vai precisar ler esses 3 capítulos que trazem a regulamentação, o regimento interno, o modus vivendi, o modus operandi daqueles que integram o reino de Deus. Estudiosos se reuniram para selecionar, depois da Segunda Guerra Mundial, as melhores mentes pensantes de todos os tempos e os sermões mais impactantes da história da humanidade. Dentre todos eles também se selecionou, ou foram selecionados, os 100 maiores sermões da história. Este sermão de Jesus do Monte foi colocado como o número 1 da lista. É o mais poderoso discurso da história. Não é religioso, não é político. Ele está dizendo, ou revelando para nós, o que Deus espera daqueles que fazem ou farão parte do seu reino. Por isso ele começa dizendo que bem-aventurados os que choram, os que amam, praticam a justiça, os que são perseguidos, bem-aventurados os pacificadores. Aí ele começa a construir os fundamentos desta bem-aventurança, e aqui Jesus conclui o discurso dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras. Quais palavras? As que eu acabo de discorrer em todo o sermão. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Desculpa, eu vou ser um pouco inconveniente. Jesus não diz todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e se tornam membros de uma religião. Ele diz, as que praticam o que eu disse, coloca em ação o que eu disse. Eu me torno membro de uma comunidade, porque o ser humano é um ser social, portanto é um ser relacional. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que nós devemos congregar para edificarmos-nos mutuamente uns aos outros e para consolarmos-nos mutuamente uns aos outros, até que venha o dia do Senhor. Então nós devemos congregar, não para fazer parte do reino de Deus, porque para fazer parte do reino de Deus, Jesus está dizendo, é aquele que coloca as minhas palavras em prática. Nós congregamos porque nós queremos nos edificar. Como é que eu coloco a palavra de Deus em prática? A partir do momento que o irmão ministra na minha vida, eu ministro na sua, você ministra na do outro irmão, e nós vamos ministrando um ao outro, esse reino de Deus vai sendo inserido dentro de nós pela palavra. De modo que em Lucas capítulo 17, versículo de número 20 e 21, Jesus diz assim: quando chegar o reino de Deus, ninguém dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali, ou ainda ei-lo acolá, porque o reino de Deus está em vós. Então, o culto do ensino, o ensino bíblico, a pedagogia cristã,
O ministério da palavra visa gerar, a partir da administração da palavra, o reino de Deus dentro de nós. Você me entendeu? Diga amém. Então ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí Jesus diz assim, versículo de número 25: vem a chuva, vem a correnteza, as águas fortes, torrentes de águas, enchentes, tempestades, vem os ventos, porém a casa permaneceu de pé, aquela casa bateram com ímpeto contra ela, contudo a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Qual rocha? Qual é a rocha? Jesus é a rocha. O fundamento que nos edifica nela é a palavra. Agora note que o versículo de número 25 e o versículo 27 são iguais. É uma repetição. No 24 ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra e coloca em prática é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. No 26 ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra e não a coloca em prática é comparado ao homem insensato, louco, imprudente, que edifica a sua casa sobre a areia. Eu vou ler o versículo 25 e você lê o 27. Eu vou ler o 25 e você lê o 27. Olha o que Jesus diz: desceu a chuva. No 27 está a mesma coisa. Correram as torrentes, a mesma coisa. Sopraram os ventos, a mesma coisa. E bateram com ímpeto contra aquela casa. Veja que Jesus repete, presta atenção: aqueles que ouvem a palavra e aqueles que não a ouvem, ou aqueles que colocam a palavra em prática e aqueles que não a colocam em prática, passam pelas mesmas circunstâncias. É isso que ele está ensinando. Vem a chuva, vem os ventos, vem a tempestade, batem com ímpeto contra a casa. Fato de você ser fiel não te poupa do vento, da chuva, da tempestade e do ataque contra a casa. A diferença não está na circunstância, a diferença está no alicerce, no fundamento, na base. Aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática passa pela mesma circunstância, porém a casa não caiu. Mas aquele que não coloca a palavra em prática, o texto diz: a casa caiu. Por quê? Porque na primeira situação a casa estava edificada sobre a rocha, e na segunda situação a casa estava edificada sobre a areia. Mas qual é então o segredo para não cair, para não sucumbir na tempestade? Todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. De que maneira eu posso me utilizar da palavra de Deus na minha devoção pessoal, no meu alimento diário? Quantas vezes você come por dia? Quem come apenas uma vez por dia, se alimenta apenas uma vez por dia, levanta a mão, por favor. Temos uma pessoa aqui. Deus abençoe. Quem se alimenta 2 vezes por dia? Só 2 vezes por dia, levanta a mão. Tem mais um ali. Gente, vou descobrir, tá? Vou entrar na tua casa agora. Quem se alimenta pelo menos 3 vezes por dia? Levanta a mão. Legal, tá. E quem
entre as 3 vezes, tipo assim, 9h30, 10 horas, uma beliscada. 3, 4 da tarde, mais uma. Quando chega da igreja, outra. E ainda tem aqueles fervorosos que levantam de madrugada e visitam a cozinha. Levanta a mão. Ok. Aí vem uma palavra. Quantas vezes você alimenta a sua alma? Se o teu corpo precisa ser mantido, a tua alma precisa ser nutrida. No livro de Jó está escrito que os ouvidos são a boca da alma. Pergunta para o teu vizinho, o que você anda ouvindo? Do que a tua alma tem se alimentado? Eu li semana passada o texto de Pedro, primeira carta, capítulo 2, versículo 2, quando ele diz assim: desejai, como meninos recém-nascidos, o leite materno não falsificado. Nós precisamos desenvolver anelo, desejo, paixão, fome pela palavra, na devoção pessoal. Escolha um horário do seu dia. Faça da leitura bíblica uma prática habitual. Mas não leia a Bíblia como você consulta o horóscopo. Não leia a Bíblia como você lê o romance. Leia a Bíblia como você lê a Constituição. Isso aqui pode salvar a minha vida. Esse é o sentimento. Na devoção pessoal, a leitura da palavra de Deus vai gerar em nós, primeiro, conhecimento. Repete comigo, conhecimento. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 4, quando o rei Nabucodonosor decide que ele quer preparar jovens hebreus para servi-lo no palácio e assisti-lo nas coisas do reino. Ele diz assim: eu quero que sejam jovens em quem não haja defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e conhecimento, e que tenham capacidade de assistirem no palácio do rei, e que eles aprendam, tenham habilidade para aprenderem as letras e a língua dos caldeus. Note que eles precisavam ser de boa aparência, sem defeitos, cheios de sabedoria, inteligência e conhecimento. As portas estão abertas. O milagre da oportunidade está sendo gerado. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós resumimos o milagre à fé. E muitas vezes a fé gera o milagre, mas você não tem a habilidade para vivê-lo. Não se preparou para. Não busca conhecimento. Um dia uma jovem chegou para mim aqui na igreja: pastor, eu tenho chamada missionária e eu gostaria de ser enviado pela igreja. O que o senhor me orienta a fazer? Qual seminário o senhor me indica? E eu perguntei para ela: você já concluiu a faculdade? Ela disse: não, senhor, nem comecei ainda. Eu disse: comece pela faculdade. Mas peraí, pastor, minha chamada é para missões. Se eu sei, mas tem lugar que eu não posso te enviar como missionária, mas posso te enviar como médica, como engenheira, como técnica de futebol, como agrônoma.
Se prepare para os desafios da vida. O Senhor Jeová, quando usa o profeta Oséias, no capítulo de número 4, versículo de número 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Já dei exemplos aqui na ministração da semana passada de quanto a ausência do conhecimento nos furta a oportunidade e soluções que são práticas para quem os tem. O estudo sistemático da palavra de Deus vai gerar conhecimento. Eu lembro que uma certa feita, eu era menino ainda, lá no Angico, e teve uma profecia na igreja. E na profecia, a irmã estava sendo usada por quem sabe Deus para dizer que ninguém precisava estudar mais, porque eu já estou voltando, diz o Senhor. Irmão, era tudo que eu precisava ouvir. Eu estava na 4ª série do antigo ensino fundamental, né? Primário, antigo primário, 4ª série, agora é ensino fundamental. Era tudo que eu tinha uma preguiça de estudar, que só o sangue. Tudo que eu queria era que Deus me respaldasse para eu não ir para a escola. E Deus, de repente, me respaldou. E eu cheguei em casa numa alegria e disse: mãe, agora ó, Deus falou lá na igreja que a gente não precisa estudar mais porque Jesus já está voltando. Meu pai estava em pé na porta da cozinha. E meu pai ouviu. E disse: mas para entrar no céu não precisa ser analfabeto não, vai fazer a atividade de casa, vai estudar. E eu lembro que 2 jovens da igreja, 2 meninas, eu era criança, pararam de estudar, receberam a palavra profética. Meu pai não deixou receber a palavra profética, o tempo passou. Eu concluí o ensino fundamental, o ensino médio, fui para o seminário, fiz o 2º seminário, fui para a faculdade, terminei. E aí eu fui fazendo algumas outras especializações. Jesus não voltou ainda. E eu estou acreditando que Ele pode voltar ainda hoje à noite. Mas enquanto Ele não volta para arrebatar a sua igreja, eu e você temos desafios aqui para serem enfrentados e para serem vencidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Cresça em conhecimento da palavra. O apóstolo Pedro diz na sua epístola, no capítulo de número 3, versículo de número 18, assim: crescei na graça e no conhecimento. Porque crescer na graça e no conhecimento, o que Pedro está defendendo é um amadurecimento maduro, equilibrado. Amadurecimento maduro é bom. Um amadurecimento equilibrado. Graça e conhecimento geram maturidade, equilíbrio, poupa dos excessos. Na primeira epístola, capítulo 1, versículo de número 5, segunda epístola, capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Pedro orienta e diz assim: e por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Então, o estudo bíblico diário, a leitura bíblica diária gera para o cristão conhecimento que é necessário para desfrutar as oportunidades que Deus reservou para ti. Tem alguém aqui? Diga comigo assim: Senhor, me dá conhecimento. Olha o que o sábio Salomão diz no livro dos Provérbios, capítulo 2, versículo de número 10 e versículo de número 11. Pois a sabedoria entrará no teu coração, o conhecimento dará prazer à tua alma, o bom siso, bom juízo te protegerá e o discernimento te guardará.
Olha o que ele continua dizendo para nós no capítulo 3, no versículo de número 13: feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, pois melhor é o lucro que ela, a sabedoria, dá, do que o lucro da prata, e a sua renda do que o ouro. Muita gente querendo ficar rico, se arrebentando para isso, mas não busca o conhecimento para tal. Até porque, alguém falou comigo outro dia, estou orando para Deus me fazer ganhar no prêmio acumulado da, não sei se é Mega Sena, um negócio desse. Eu perguntei, quanto é? 150 milhões. E, caramba, é dinheiro para não acabar mais, irmão. Dá para fazer umas 2 cruzadas. Aí eu perguntei para ele, se você receber 150 milhões hoje, o que é que você faz? Eu nem sei. Como é que você está pedindo a Deus algo que, se Ele te der, você nem sabe o que vai fazer? Conhecimento. É preciso buscá-lo. O conhecimento da palavra é imprescindível para que você não seja guiado de qualquer maneira, de qualquer forma. Provérbios capítulo 4, versículo 7 ao versículo 9 diz assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que você possui. Adquira o conhecimento. Ei, o preço da sabedoria é a experiência. O preço do conhecimento é o bolso. Você paga para conhecer. É preciso buscar. E na igreja nós temos a mania de que quando o assunto envolve bolso, a gente recua. Alguns cursos são pagos, alguns treinamentos são pagos. Eu participei de um curso que ganhei de presente. Alguém me presenteou com um curso de 3 dias, 3 dias de imersão, custo R$6.800. E acredite, não foi caro. Não foi caro. Entenda que é preciso ter disposição de investir em conhecimento, porque, como diz o texto que eu li anteriormente, o lucro do conhecimento e da sabedoria é melhor que o lucro do ouro e que o lucro da prata. Por quê? Porque ele, antes de tudo, te preserva a vida, te poupa, gera oportunidades para a sua alma. Olha só, estima a sabedoria e ela te exaltará. Se tu a abraçares, ela te honrará. Ela dará à tua cabeça uma grinalda de graça e colocará na tua fronte uma coroa de glória. Provérbios 8:17, que todos nós dizemos que é Deus falando. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Ali não é a pessoa de Deus, ali é a pessoa da sabedoria. É a sabedoria dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. A sabedoria está dizendo: toma tempo, aproveita o silêncio, valoriza o tempo que você pode buscar-me, e se você me buscar, eu me apresentarei a você. Grande problema é que boa parte de nós não investe mais na vida devocional. Aliás, quase nenhum lar cristão pratica mais o hábito do culto doméstico, da oração na hora da alimentação. Já não temos um momento de sentar para estudar a palavra de Deus. Nós, pastores, corremos o risco de só pegar a Bíblia para estudar no dia que a gente vai pregar. Como eu vou pregar hoje, então eu vou sentar para preparar a mensagem. E esta não é
A perspectiva de Deus, o estudo da palavra, a leitura da palavra deve fazer parte da nossa vida diária, deve compor conosco. Ainda, Provérbios, capítulo de número 8, versículo de número 10: aceitai a minha correção mais do que a prata, queira o conhecimento mais do que o ouro, porque melhor é a sabedoria do que as joias. De tudo o que se deseja, nada se pode comparar à sabedoria. Igreja amada, hoje eu recebi uma notícia muito feliz, de uma irmã, membro da nossa igreja. Ela não é pastora, ela não é missionária, ela não é diaconisa, é membro da nossa igreja. E ela disse assim: pastor, recebi um convite para ministrar numa igreja. Liguei para o pastor Zé Luiz e pedi para ele que me liberasse e tal, para eu ir debaixo de bênção. Primeira lição, porque eu preciso da autorização dos meus pastores. Primeira lição, primeiro princípio, que muitos aqui não praticam, inclusive obreiros. Para que eu tenho que dizer ao pastor que eu vou pregar em tal lugar? Só por princípio de autoridade, lerdo. Só isso. Ela disse: pastor, foi uma semana de estudo que foi uma luta para conseguir elaborar a mensagem. Ela bateu na testa assim e disse assim: eu fiz um esqueleto de pregação. Aí ela disse: só que o senhor estava comigo, enquanto eu estudava, eu lhe ouvia falando, eu lhe ouvia ensinando, suas pregações começaram a vir, eu fui orientada. Que gratidão a Deus por ser ensinada na minha igreja, ela disse. E ela disse: quando eu fui ministrar, cheguei lá, eu disse à igreja: estou aqui com autorização dos meus pastores, sou da igreja tal, sou ovelha do pastor tal. E quando terminou de pregar, ela disse: o pastor, quando pegou o microfone, falou: muito obrigado por nos fazer comer Bíblia. Querido, se você se afincar, se apaixonar pela palavra, em cada culto se esmerar em receber a palavra, quando as oportunidades chegarem para a sua vida, você vai tremer? Vai, porque no dia que você parar de tremer com a responsabilidade do altar, alguma coisa está fora do lugar. Mas o Espírito Santo vai te fazer lembrar aquilo que você recebeu. Aleluia. Coloca a palavra na tua devoção pessoal. A Bíblia diz que Jesus crescia e se fortalecia em graça, estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Vamos concluir? Edificados pela palavra na devoção pessoal, instruindo os filhos. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão, por favor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe os seus filhos. Deus abençoe os seus netos. Deus abençoe a sua descendência. Mas vem uma pergunta: o que nós temos feito de orientação bíblica para os nossos filhos? Lamentavelmente, nós desenvolvemos o hábito de dar a eles tudo e qualquer coisa, mas não tomamos o tempo para orientá-los na palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: essas palavras que eu hoje te ordeno, tu as ensinarás aos teus filhos, em casa, no campo, no caminho, inculcarás neles os meus mandamentos. O que é inculcar? Fixar, repetir, até que se transforme em estilo de vida, até que entre na mente deles. Por que isso? Provérbios 22:6: ensina o menino no caminho que deve andar,
Diga comigo, ensina. Fala comigo, ensina o menino no caminho. Repete isso, no caminho. Só mais uma vez, no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Sabe o que é interessante? A Bíblia não diz ensina o menino o caminho, ensina no caminho. Qual é a diferença? Ensinar o caminho é apontar, vai por ali. Ensinar no caminho é dizer, vem comigo. Queremos que os nossos filhos orem, mas eles não nos veem orando. Queremos que eles leiam a Bíblia, mas eles não nos veem lendo a Bíblia. Queremos que os nossos filhos sejam conservadores e valorizem a família, mas nós nos comportamos banalizando os valores da própria família. Queremos que os nossos filhos venham para a igreja, mas nós até trazemos, paramos o carro no portão, deixamos eles descerem e depois do culto a gente vem buscar, mas a gente não vem com eles. Ensina no caminho. Muitas vezes somos capazes de buscar os nossos filhos 3 da manhã, 4 da manhã, nos tempos normais, na festa do aniversário da prima, da colega, do amigo, mas não queremos buscá-los na igreja 9 da noite, no sábado. Ensina no caminho. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Na minha adolescência, uma professora minha me disse, ainda lembro o nome dela, que quando eu completasse 18 anos eu me afastaria da igreja e eu não quereria conta nem com a calçada de uma igreja, porque eu era crente forçado pelos meus pais. E aquela santa professora me perseguiu o ano todo. Ela me reprovou por causa de 1 décimo numa disciplina, me colocou numa recuperação. Também fiz com raiva, tirei 10. Vou lhe dar ponto de sobra. Ainda lembro, quando eu completei 18 anos, eu não morava mais na cidade dela, mas eu voltei lá. Aliás, eu só voltei lá com 21. Eu dei 3 anos de carência. E lembro que procurei no colégio, ela não trabalhava mais no colégio, e eu fui na casa dela. E quando ela abriu a porta, você lembra de mim, professora? Ela disse, o rosto não é estranho. Eu me apresentei e falei com ela, eu vim aqui porque eu já fiz 21. E quando eu tinha lá 13, 14, a senhora disse que quando eu completasse 18, eu não quereria nem passar na calçada de uma igreja. Eu dei 3 anos de carência para não ficar dúvida e vim dizer para a senhora que eu sou pastor. Ensinar os filhos não os afasta de Deus. O que nós não podemos é transformar a fé em escravidão, a igreja, o evangelho em mecanismo de punição. Ensina, orienta, pastoreia a sua casa. Eu chamei um pastor de uma das nossas igrejas um tempo atrás para voltar para a sede, que eu iria colocar um outro pastor no lugar dele. Ele disse, não posso porque eu tenho que pastorear a minha família. Eu disse para ele, então queridão, você está pastoreando a sua família no lugar errado, porque o lugar de pastorear a sua família não é no templo, o lugar de pastorear a sua família é em casa. Cada homem aqui, levanta a mão por favor. Você é sacerdote, você é pastor na sua casa. Exerça o sacerdócio no seu lar. Exerça a liderança espiritual na sua casa. Pastoreie sua mulher, pastoreie seus filhos. Pastor, meu marido nem é convertido.
Nesse caso, Paulo abre uma concessão, chamada de concessão apostólica, e diz: o marido incrédulo é santificado pela mulher crente. Então a senhora exerce liderança espiritual. A liderança do lar é dele, mas a espiritual é sua, porque a senhora conhece a Cristo, tem o Espírito Santo, tem a graça. Ensine, pastoreie, oriente, e a graça de Deus vai tomar conta da tua casa, e vai se cumprir o que está escrito em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Penúltimo lugar, na devoção pessoal, a leitura bíblica nos torna bem-sucedidos. Ei, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia te abre caminhos de prosperidade. Tem alguém do seu lado? Fala com ele: a Bíblia te abrirá caminhos de prosperidade. Livro de Josué, capítulo de número 1, está escrito assim no versículo de número 7: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuida de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido em tudo que fizeres, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia é um livro que te ensina sobre tudo. É tanto que muita gente está usando a Bíblia, e não para pregar a Bíblia, mas para ensinar princípios filosóficos, mas usando a Bíblia, citando a Bíblia. Tem muito pregador hoje que está citando a Bíblia, mas não está pregando a Bíblia. Você quer prosperar? Faça da Bíblia seu livro de cabeceira. Faça da Bíblia o seu livro de cabeceira. Seja ela a sua última leitura à noite. Seja a Bíblia a sua primeira leitura ao acordar. Deixe uma Bíblia do lado da cama. Não deixe que o WhatsApp seja a sua última leitura. Deus está falando, não está não? Fala a verdade. Não deixe que o Instagram seja a sua primeira visualização do dia. Acorde com um texto sagrado. Ela fará prosperar o seu caminho. Isso é tão poderoso. Eu disse aqui na primeira semana que falei sobre as Sagradas Escrituras, Joel capítulo 2, versículo 21 a 28, está escrito assim: e eu vos darei ensinador de justiça. Eu vos darei o quê? Não, repete: ensinador de justiça. Eu vos darei ensinador de justiça, e com ele a chuva no seu tempo, a temporã e a serôdia. O resultado do ensino é a chuva no seu tempo, a regularização das estações, a chuva temporã e a serôdia, a chuva de outono, a enchente, a trovoada e a chuva de inverno. E os pastos reverdecerão. Tudo isso por causa do ensinador. Os pastos reverdecerão, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. E eu vos restituirei o tempo que foi consumido pela crise, e vós vos enchereis e vos fartareis, e eu, o Senhor, estarei no meio de vós, e o meu povo não será envergonhado. E sabereis que eu, o Senhor, estou no meio de vós, e comereis abundantemente e vos fartareis, e o meu povo nunca mais será envergonhado.
E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia, diz o Senhor. Mas tudo começa lá no versículo 21. Eu vos enviarei ensinador de justiça. A palavra te abrirá caminhos de prosperidade. A palavra vai te ensinar a gerenciar teu negócio. A leitura da palavra vai abrir para você oportunidades que você não viu. Antes de abrir o seu estabelecimento comercial, cada dia, abra a Bíblia. Faça disso uma rotina, uma disciplina. Eu vou concluir te dizendo, terça-feira a gente dá sequência, edificados pela palavra. Hoje eu falei sobre a palavra na devoção pessoal. Semana que vem eu vou te mostrar como a palavra gera poder espiritual. Mas hoje deixa eu te dizer ainda, a leitura da palavra vai te aproximar de Deus, vai te levar a conhecer Deus. Mas não apenas o Deus da religião. A leitura da palavra vai te levar a conhecer Deus, que é teu Pai. A leitura da Bíblia vai te aproximar do Pai. Vai te levar a conhecer o Pai. Jeremias capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz assim: se alguém quiser gloriar-se, glorie-se em me conhecer. Se tem algo que você deve se gloriar, se tem algo que você deve se sentir orgulhoso, vamos usar essa expressão, é em me conhecer, diz a Deus. Oséias 6,3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanta gente na igreja sem conhecimento de Deus. Quanta gente na igreja tendo com Deus mero relacionamento religioso. Jó é provavelmente o maior crente do Antigo Testamento. Mas depois ele diz assim, Jó 40: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora é que os meus olhos te contemplam. Quanta gente que só conhece a Deus de ouvir falar. O Deus que o pastor fala dia de terça, o Deus que o pastor fala na escola bíblica. Ei, o Senhor quer que nós tenhamos acesso a Ele. Jesus na terra é a clara revelação de Deus, de que Ele deseja se relacionar comigo e com você. A palavra nos aproxima de Deus. Paulo está preso. Fica de pé, por gentileza. Paulo está preso em Roma. Ele sabe que vai morrer. Está sozinho. Ele chega a escrever: na minha última audiência ninguém compareceu em meu favor. Nenhum paracleto, nenhum advogado, nenhum mediador. Ele estava só. Mas ele diz a Timóteo: mas eu sei em quem tenho crido. É interessante porque a expressão eu sei em quem tenho crido é uma forma de dizer eu conheço quem Ele é. Eu sei a quem eu servi.
eu estou aqui, mas eu sei com quem eu me relaciono. Por isso que ele diz: eu combati o bom combate. Ele não diz combati um bom combate, ele diz combati o bom combate. Paulo não está falando da sua performance, ele está falando da causa pela qual ele lutou. Combati o bom combate, eu lutei pela causa certa, acabei a carreira, guardei a fé. Como guardou a fé? Você está condenado. Depois de evangelizar a Europa, depois de evangelizar a Ásia, depois de incendiar a África, você está dizendo que você guardou a fé? Como assim? Você vai morrer, você vai ser decapitado, Roma vai arrancar o pescoço. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço, eu sei quem Ele é. Qual é o nosso problema? O nosso conhecimento de Deus é tão raso, é tão parco, que um problema nos leva à murmuração. Uma crise que nos afasta do templo termina nos afastando da igreja. Você não faz ideia do número de pessoas que abdicaram da fé nesse tempo sem congregar. Muita gente, muita gente, muita gente, porque tinha um conhecimento do culto, tinha um conhecimento da igreja, tinha um conhecimento da religião, mas não tiveram conhecimento de Deus. O relacionamento era distante demais. E eu ouço o Espírito Santo dizendo agora: voltem, vinde a mim, vem, a fonte está aberta. Eu quero me tornar conhecido de você. Não é possível conhecer a Deus sem a Bíblia. Não é possível conhecer Deus sem as Sagradas Escrituras. Mateus 22, 29. Vocês dizem que são conhecedores das Escrituras, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Lá na frente ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ore comigo, faça um pacto com Deus esta noite. Faça com Deus o pacto de que hoje, antes de dormir, você vai ler um texto sagrado e vai dormir ruminando. Amanhã ao acordar, você pode até acordar ruminando o mesmo texto. Faça um compromisso. Vai precisar de disciplina. Para a maioria de nós vai precisar de disciplina. Mas faça a disciplina de sua última leitura hoje ser um texto sagrado, e a sua primeira leitura amanhã vai ser um texto sagrado. Quem pode fazer esse compromisso de autodisciplina? Levanta assim a mão comigo. Pai, o teu povo se dispõe a ler a tua palavra e estudá-la. Senhor, tu sabes que para a maioria de nós esse compromisso vai exigir um treinamento, mas eu te peço agora que o Espírito Santo comece a produzir em nós fome da tua palavra, que o Espírito Santo comece a produzir em nós sede de conhecer a tua palavra. Os que estão aqui no templo, os que estão em casa, sendo alcançados por esta ministração, hoje ou depois, que o desejo pela tua palavra aumente na tua igreja, Senhor. Que o mundo te conheça através de nós. Que a tua igreja desenvolva
crivo, que critério pela tua palavra, desejo de conhecê-la, desejo de ouvi-la de maneira pura, e como sinal, Senhor, de que a tua palavra evidencia em nós, gera no coração dos teus filhos agora alegria, gera no coração dos teus filhos agora renovo. Rege nesta noite um coral de línguas espirituais. Aquele irmão que nunca mais foi renovado no Espírito, que o renovo venha sobre ele agora, Senhor. E que pela tua palavra a cura seja liberada sobre o teu filho e sobre a tua filha. Que a unção do Espírito Santo seja manifestada. Que a tua palavra gere em nós freio. Que a tua palavra nos blinde. Que a tua palavra nos cerque. Que a tua palavra seja a bandeira sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.